Olá, muito bom dia, ouvintes. Muito bom dia, eu sou Silvia Garcia, aqui você vai saber de tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. E o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, o Sérgio Sá Leitão, vai falar agora sobre a necessidade de mais investimentos em educação e cultura no estado. Vamos ouvi-lo. Telemedicina será pauta da Comissão de Saúde em 2020. Cara, essa era a escalada, eu chamando já o Sérgio aqui, mas já vocês vão ouvir aqui o secretário estadual de Cultura e Economia São Criativa. as notícias do dia. Pois é. Agora sim começamos. Jornal da Rede Alesp. Vamos às notícias. Pesquisadores da Universidade de São Paulo lançaram ontem o primeiro projeto de sequenciamento genético de abrangência nacional. Que nome? Posso falar, Sérgio? Eu fiz o meu. Eu fiz o meu ano passado. Ano passado, exatamente. Deu que eu tenho 20% aí de África no meu sangue. Como todo brasileiro, né, gente? Como todo brasileiro, Não, a acho mistura disso. de índio, tudo. A minha família Exatamente. tem índio, né? Aí teve também aí que tem uma parte aí da Europa, uma parte também indígena. Vamos combinar. Nenhuma novidade, né? Tá chegando a nossa produtora aqui. Dea, pode entrar aqui. Rádio ao vivo é assim mesmo, TV ao vivo é assim mesmo. Mas continuando aí sobre pesquisadores da Universidade de São Paulo que lançaram ontem o primeiro projeto de sequenciamento genético, Sérgio. O objetivo dessa pesquisa é sequenciar o genoma de 15 mil brasileiros, distribuído aí nas 27 unidades da federação, para assim, então, entender melhor de onde vieram nossos ancestrais e quais as variações genéticas estão ligadas a essas características da população brasileira, inclusive as doenças mais prevalentes. Esse projeto, batizado de DNA do Brasil, será liderado pela pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, que é professora titular de genética da Universidade de São Paulo, a USP. Viu? Já fiz a minha parte, então. Ó, os participantes com idades entre 35 e 74 anos vêm sendo acompanhados desde 2008 com exames e entrevistas sobre suas condições de saúde e hábitos. Bem legal isso. O projeto segue iniciativas similares desenvolvidas no restante do mundo, países aí como a Inglaterra, né, Estados Unidos, Singapura e Coreia do Sul têm investido no sequenciamento do genoma de parte da sua população, justamente, olha, para saber as variações genéticas mais comuns, né? Você é bem europeu, né? Que você vem de família nordestina e é holandesa, né? Os Evertons. Portugueses, holandeses. Exato, que a minha família é nordestina, eu nasci no Rio de Janeiro. Acho que por um acaso, né? Muito pequeno. Nordestino maranhense, criado em Brasília. Muito pequeno. E tem uma mistura muito grande, né? Porque lá em casa, 2 nasceram no Rio, os outros 2 no Nordeste, tem muito índio, né? Vovô e a vovó bem indígenas, né? Bem com a pele parda, assim, cabelos lisos e negros, assim, bastante indígena aí. Bom, Sérgio, na Inglaterra, pioneira aí desse tema, foram sequenciados genomas de 100 mil pessoas. Estados Unidos, China e Coreia do Sul querem chegar à marca de 1 milhão de sequenciamentos cada, viu? Caramba, hein? Tem mais notícia aí. A previsão é de que a primeira leva de 3 mil sequenciamentos seja concluída até o fim do primeiro semestre agora de 2020, do ano de 2020. Que todo o projeto seja concluído em até 2 anos, caso as expectativas de financiamento se concretizem, claro, né? Os resultados desse projeto DNA do Brasil serão disponibilizados para o uso de qualquer grupo de pesquisa. Só para lembrar, eu fiz esse sequenciamento genético meu, foi um presente que me deram, enfim, é caríssimo hoje no Brasil. E que legal, então, essa iniciativa aí do Pública, né, de poder sequenciar os genes do brasileiro, principalmente, Sérgio, para saber o seguinte, doenças, de onde elas vêm, de que parte do mundo elas vêm e se podem ser curadas, não é mesmo? A telemedicina será pauta da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa em 2020. Esse tema é bem legal, tá? Daqui a pouquinho eu comento por quê e vou até tentar achar aqui no meu aplicativo do Plano de Saúde, que a gente já tem telemedicina no aplicativo aqui do Plano de Saúde que nós, os funcionários aqui da Rede Alesp, usamos. O debate sobre o uso da tecnologia na medicina teve início aqui na Assembleia Legislativa após uma audiência pública, tá? Durante essa reunião, os parlamentares definiram que vão analisar aí esse tema já em fevereiro agora do próximo ano para melhorar o acesso, por exemplo, a resultados de exames, realização de consultas online e informações médicas. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, contou aqui a nossa reportagem qual o desafio, né, das inovações tecnológicas na saúde e também o motivo que levou a pensar nesse tema. Vamos ouvi-lo agora. Nós temos que encontrar um meio do caminho.
como utilizar a tecnologia de forma a otimizar os serviços prestados à população sem precarizar estes mesmos serviços. Então, o que me acordou para esse tema, muito antes de eu pensar em ser deputada, foi constatar que quando daquele programa Corujão, as pessoas faziam os exames, mas não conseguiam a consulta para mostrar o resultado. Olha, Sérgio, tem outro tema aí que também vai ser tratado pelos parlamentares em 2020, que são as ações de conscientização contra a Aedes aegypti. Parece que ainda a gente precisa falar disso para não deixar água nos vasinhos, os pratinhos dos vasinhos, os pneus, terrenos baldios, enfim. Mas é o que eu sempre falo aqui, né? A população também não pode cansar de falar tem disso. que fazer sua parte, tem que ter consciência disso. Principalmente, né? Fazer a parte. O poder público está aí pesquisando vacinas para tentar a cura, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte, gente, não deixar lixo acumulado. Ó, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, explica aí como deve ser este enfrentamento. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos combater esse mosquito, combater a dengue, né, de forma objetiva. E não são só os prefeitos. Os prefeitos estão lá na ponta, eles têm a obrigação de fazer esse trabalho com a vigilância sanitária, toda a sua equipe de saúde, na verdade a administração como um todo. Mas a população tem que contribuir também com a sua parte, verificando o que ele pode fazer para combater. Você viu aí, ó, o Edmir Chedid acabou de tocar exatamente no que a gente falou aqui. A população também tem que fazer a sua parte, gente. Não é só, né, o poder público, não são só os prefeitos. Como é que estão suas plantinhas em casa, Sérgio? Não, também, porque tu cuida bem lá, legal dela. Ela não tem, não deixa água no pratinho, não. Deixa eu só falar, voltando um pouquinho aqui no que a gente tinha anunciado aqui com a deputada Janaína Pascoal, falando aí sobre o projeto de telemedicina. Telemedicina nada mais é, gente, do que você usar tecnologia aliada à medicina. Então a gente está falando desde aplicativos ou até de videoconferências aí entre consultas. Aí eu peguei e fiz um spoilerzinho aqui e falei que aqui a gente tem o nosso plano de saúde, eu estou até com ele aqui na mão do aplicativo. Você pode fazer uma pré-consulta antes de você se desesperar e parar na emergência, por exemplo. Tem um médico de plantão aqui que na hora que você fala assim, ele mapeia, que ele fala assim, ó, ele vê que você está procurando emergência. Aí o aplicativo vem e fala assim, o que você tem, Silvia? Eu falo, uma febre terrível, tarará, tarará. O aplicativo aciona um médico que começa uma pré-entrevista comigo. Ele começa uma pré-entrevista online comigo. O médico fala, quanto foi sua febre? Há quantas horas você está sentindo isso? Que é para saber se realmente eu tenho que ir para o pronto-socorro. Ou se é o caso de marcar o especialista. Ele fala, Silvia, passe numa farmácia, compre um antitérmico. Chega nesse nível. Telemedicina é bem-vinda, é atual. E se chegar no poder público, se chegar nos nossos planos, na saúde pública, olha quanto dinheiro você economiza de você não fazer a pessoa sair de casa para ir até um posto e de repente nem era caso de ir para posto de saúde, né? É isso que eu queria falar, Sérgio. Fala muito. Ótimo, maravilha. Vamos falar agora, então, de educação e cultura, né? Numa reunião com os deputados aqui na Assembleia, o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, o Sérgio Sá Leitão, agora sim nós vamos falar com ele, vamos ouvi-lo, né? Falou sobre a necessidade de mais investimentos em educação e cultura aqui no estado de São Paulo. Há uma convergência de visões e de interesses no sentido de valorizar cada vez mais a arte, a cultura e a economia criativa e também a política pública para esses segmentos. E para que isso aconteça, é importante que tenhamos um orçamento à altura da relevância e à altura também da excelência da arte, da cultura e da economia criativa que são feitas aqui em São Paulo. Eu saio daqui muito otimista em relação às possibilidades de termos uma elevação do orçamento feita aqui por emendas dos deputados, para que nós possamos ter um ano de 2020 ainda melhor do que foi o ano de 2019. Vocês ouviram aí o Sérgio Leitão Sá, né, que é o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa. Que teve na casa, né? Aqui ontem. Exatamente. Vamos falar agora de uma coisa importantíssimo isso, né, que tem acontecido aqui. Acontece direto aqui no Brasil. Desemprego. A gente continua cada vez mais aumentando o desemprego, mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. O desemprego atinge, olha aí, mais de 12 milhões de brasileiros. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pois é, de acordo com esse instituto, Sérgio, o número de trabalhadores por conta própria chegou a 24 milhões. E entre tantas medidas propostas para reduzir o sofrimento, né, desta camada de desempregados,
há aí uma que pretende definir a relação de emprego por meio de aplicativos. Estamos chegando aí, ano 2019, não pode fugir disso daí não, né? Por isso a gente está na ponta da língua agora com o advogado, na ponta da linha, aliás, com o advogado Cássio Faedo. Da língua também, né? Cássio Faedo, mestre em Direitos Fundamentais. Ele está aqui para conversar com a gente, explicar esse projeto de lei. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Silvia falando. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa matinal. Já começo perguntando para o senhor o óbvio. Esse projeto altera a CLT? Ele não altera a CLT, porque ele é uma repetição do que já está na CLT. O que ele diz? Que aqueles trabalhadores de aplicativo que trabalham com pessoalidade, recebendo uma remuneração, não é, subordinados ao aplicativo em trabalho não eventual, são empregados. Isso aí já é óbvio, isso já está colocado no artigo 2º e 3º da CLT. E diz assim, que se não houver essa eventualidade, né, ou, aliás, essa não eventualidade, que é um conceito negativo, né, se for um trabalho esporádico, ele pode abrir uma MEI. Isso também já é possível, a lei não veda. Então, ele é uma repetição do óbvio do que já é produzido nas ações trabalhistas que discutem esse assunto na Justiça do Trabalho. Doutor, é o Sérgio Everton que está falando aqui, o outro apresentador aqui do jornal. Bom dia também para o senhor. Agora, essa situação, né, do aplicativo, de você... Aplicativo barra emprego, barra desemprego, CLT, né? Tudo. Como é que isso poderia ser... A minha pergunta seria o seguinte, fiscalizado, né? Essa questão do empregado de aplicativo ser fiscalizado pela CLT, como é que pode ser feito isso? Olha, eu vou dar uma posição bem particular, porque está sendo bastante repetitiva essa opinião na Justiça do Trabalho, ainda que exista julgamento um ou outro que aponte o vínculo. O vínculo empregatício da CLT, ele tem moldes na industrialização do século XX. Então, ele imagina aquele trabalho realizado em fábrica, mediante um chefe, enfim, aquela rotina diária de uma fábrica. E no século XXI, isso já não... Assim, isso existe, mas não se aplica ao aplicativo. O que deve ser feito e pensado, na minha opinião, não é trazer a esse trabalhador, 13º, férias, esses conceitos clássicos que estão no artigo 7º da Constituição, mas sim trabalhar em relação a jornada de trabalho muito extensa, as cláusulas necessárias que podem levar risco também ao consumidor, além do trabalhador, seguros mínimos que devem ser exigidos, não digo nem do segurança pelo INSS, mas talvez até uma segurança na área de seguros privados. Enfim, precisa de uma legislação que contemple essa nova modalidade e não, porque nós acabamos ajeitando isso na CLT, e isso não é possível. Sem contar o risco que um trabalhador tem hoje de entrar com uma ação trabalhista, essa é de vínculo empregatício, ou seja, é tudo ou nada, ele perder, ainda sair condenado em altíssimas custas que foram impostas desde a reforma trabalhista. Quer dizer, ele deveria ter uma certeza que a Justiça do Trabalho daria o vínculo para ele, coisa que ele não tem. Então, o legislador deveria estudar um pouco mais a dinâmica dos aplicativos, e aí, eu diria assim, não é uma coisa de uma mão só, discutir mais profundamente o que vem sendo feito desde 2017 na área trabalhista no Brasil, que são medidas assodadas, medidas feitas sem muito debate, e isso exatamente na legislação trabalhista uma grande confusão, diria assim, muito porque eu tenho aqui, doutor, inclusive, desculpa te cortar, numa das cláusulas aqui, dos parágrafos desse projeto, né, fala exatamente que o fato da relação, em relação ao emprego, né, nos moldes da legislação atual, sempre vai depender de uma produção de provas, né? E isso parece que esse projeto de lei não ajuda muito, não contempla, não. Não ajuda. Ele ainda anima o trabalhador. Veja, o trabalhador, o cidadão comum, ele tem uma tendência a achar que se está na lei, ele tem o direito. Então, ele imagina o seu caso concreto, se tá na lei, ele tem e vai levar à justiça, acreditando que, ao falar ao juiz o seu caso concreto, isso será prova suficiente. E ali ele vai estar à mercê de produção de provas, de testemunhas, inclusive de testemunhas que mentem dos dois lados. Não é uma questão própria só do empregado. Aí complica. Não é? Então, assim, é um risco grande ele sair com uma condenação
nas costas de honorários advocatícios da parte contrária. Agora, o legislador tem que dar uma segurança maior para ele. Pois é. Agora, doutor Cássio, esse é o Jornal da Manhã aqui da Rede Alesp e a gente está falando agora com o advogado Cássio Faedo, ele que está aqui participando, falando com a gente sobre desemprego. E aí a gente coloca aqui para ele um projeto de lei como alternativa aí, aplicativos ajudando nessa parte do desemprego. O senhor fez uma pontuação aí, doutor. A gente está mudando o nosso jeito de encarar o trabalho. As empresas estão fazendo isso e o brasileiro está começando a entender que aquele emprego formal que nós conhecíamos, de bater cartão às 6 da manhã, trabalham-se 8 horas, para o almoço, vai depois para casa, está mudando. Então, assim, eu estava conversando outro dia com um jornalista, colega meu, e perguntei para ele como é que estava o mercado de trabalho. Sabe qual foi a resposta que ele me deu, doutor? Ele falou o seguinte: Silvia, emprego não tem, trabalho tem. Emprego não tem, trabalho tem. Não seria, então, o caso da gente falar desse projeto de lei aí, por exemplo, que parece que ele está, assim, se ajustando, né? Ele está se moldando aí. Não seria o caso, então, da gente, assim, ajudar, assim, porque é uma tendência. Eu estou falando da indústria 4.0, por exemplo, da tecnologia, dessa coisa home office, enfim, de não ter mais esse vínculo empregatício. A gente tem dinheiro, tem trabalho, mas a gente não tem mais o plano de saúde, não tem mais o INSS, mas a gente paga. A gente agora vai ter condições de pagar. Não seria o caso de mudar essa cabeça do brasileiro? Porque está falando aí 12 milhões de desempregados, mas 24 milhões conseguindo empregos informais. Sim. Né? Esses números estão dizendo alguma coisa. Sim, sim. Há um gênero que é o trabalho. O trabalho ele pode existir em diversas modalidades, inclusive a do emprego clássico. Não é? Nós não precisamos fechar as portas do emprego clássico, porque ele continuará existindo. Não é? Aquele que precisa do empregado dentro da empresa, ou mesmo o emprego via home office, que com horas controladas ou não, aí precisa ser verificado. Então, esse emprego, digamos assim, sentido estrito, ele continua existindo. Então, quando eu falo em número de desempregados, eu estou dizendo o quê? Número daqueles que se encaixam em CLT? Ok. E quantos trabalhadores estão realmente sem fazer nada? Então, nós precisamos... o Brasil ele tem a característica de uma legislação escrita, porque aqui é civil law. Nós não somos como law como os Estados Unidos. Então, nós nos baseamos muito em leis escritas, né? Então, eu diria assim, que cabe mais ao Brasil repensar a sua legislação trabalhista como um todo num código de trabalho. Uma coisa um pouco mais pensada com outras modalidades de emprego. Eu entendo assim, que desde a reforma trabalhista, o que nós temos aí é uma tentativa de ajeitar e nós ficamos ali com um Frankenstein. Então, nós precisamos limpar tudo isso e acertar tudo numa legislação que contemple as diversas formas possíveis dos trabalhos mais relevantes que estão acontecendo. Arruma tanto tudo, né, doutor? Que daqui a pouco o senhor falou, vira um Frankenstein, né? Você já não sabe mais que lei que é, de onde que ela nasceu, como é que ela ficou, né? Porque tá tudo tão cheio de plus, né? De acréscimos. Exatamente, Silvio. Eu tenho muita consulta de empregadores no escritório, não sabendo como aplicar a legislação, porque nós temos mais de 200 modificações aí, somando medida provisória, reforma trabalhista, e ficou uma grande confusão. Eu não queria ser advogado trabalhista nesse momento. Agora, doutor Cássio, o senhor tem informações de que categoria, né? As categorias que seriam incluídas aí nesse projeto? Que a gente conhece muito Uber e entregadores de comida, assim, né? Por exemplo, por aplicativo. Qual mais? Médico? Jornalista? Olha, nós temos aí serviços diversos que são contratados precisa de uma babá, você chama por aplicativo. Babá por aplicativo, verdade. Faxina por aplicativo. Você precisa de uma pessoa para cuidar de um idoso, você também chama. Então, tem várias prestações de serviço que são intermediadas por cooperativas. Agora, resta saber, haverá essa habitualidade clássica da CLT para trazer essas pessoas para uma legislação trabalhista, ou eu vou estar causando mais bagunça na justiça do trabalho e depois as pessoas vão criticar, mas a justiça do trabalho decide assim, decide assado. Mas porque o senhor vê, inclusive, doutor, que o próprio Uber aqui, né? Ainda, até hoje, não é, eu digo assim, não é regularizado. Quer dizer, isso é complicado, né, para ser... É regularizado, mas não tem regras claras, na verdade, né? Então, assim, a pessoa vai porque ela está precisando. Depois é que ela vê onde ela se meteu, né? Porque você... continua. Por isso que eu falei muito em pausas, em controle de jornada. Isso não só para Uber, você tem atividade médica. Alguém acha possível, alguém que já está em 12 horas trabalhando como técnica de enfermagem, ter prorrogação de jornada para banco de horas? Eu, com 18 horas, vou perguntar para a pessoa, escuta, você já descansou ou não? Né? Que medicamento você está aplicando na minha veia? Então, é isso que tem que ser pensado, e eu estou falando coisa que vem da reforma, né? 12 por 36, por exemplo, essa possibilidade de banco de horas bem aberta, enfim. Precisamos rediscutir isso como um todo. Não pode ser feito assim. Em 3 meses eu faço uma reforma trabalhista e eu começo com medidas provisórias. Veja bem, provisórias.
Que empregador contrata alguém baseado em medida provisória? Mas aí então, doutor, o que a gente pensa aí num futuro próximo, porque os números não baixam aí, 12 milhões ainda de desempregados, o que a gente pode... o que eu estou vendo é uma tentativa do governo, dos governos, das ideias das pessoas de diminuírem esse número que já vem aí acometidos há anos. Quais seriam as soluções? Quais seriam as soluções para diminuir o desemprego? Eu ia te perguntar para perguntar lá para o posto, né? Exatamente. Que é a solução para tudo. Eu vejo como medidas econômicas, que são as principais, investimentos, porque só você não vai contratar ninguém se você não precisa entregar nada, não é? Eu não tenho pedidos, eu vou contratar para quê? Com legislação, que legislação me faria contratar alguém? Para ficar olhando os olhos do trabalhador? Então, investimento, é claro, é contra o que os liberais vão dizer, né? Investimento do governo, mas o Brasil sempre viveu de investimentos. E nós estamos com as construtoras grandes quebradas, isso impactou em resultado. Gente, perguntar lá para o pessoal da economia, né? Porque eles mexeram bastante em direito do trabalho. Doutor Cássio, só mais uma coisa, ó. A gente chegou aqui tem uma notícia que chegou aqui só para complementar a sua fala, olha. Justiça condena Uber. Motorista de aplicativo tem direito a verbas trabalhistas lá no Ceará. E ele ganhou 20 mil porque foi reconhecido o vínculo empregatício. Então, olha lá, né? É autônomo, só que não. Então, no caso concreto, e quantos nós não temos desde esse início de ações com improcedência dos pedidos, não é? Então, não é só, esse é um caso que tá complicado. Atenção, enfim, diria que é a linguiça querendo comer o cachorro. É verdade. Então, isso chama atenção, né? Isso se traz, olha, o vínculo empregatício. A Flórida acaba de estender direitos trabalhistas para Uber. A Nova York coloca a $16, se não me engano, a hora do Uber. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, precisa fazer alguma coisa mais concreta, direcionada ao aplicativo. E não dizer assim, olha, se provar que é empregado, eu te dou o direito. Ora, gente, aí é óbvio. Aí morreu doutor Neves, Cássio, só para finalizar a nossa entrevista, essas alterações, doutor, na legislação trabalhista, elas afetam muito aí o entendimento do direito trabalista? Fica uma coisa muito... Já era técnico. Uma loucura, né? Que Tudo sim, aí que ele vem falar, tem falado, né? Uma loucura. Tá bem técnico, Já era técnico, agora ficou muito complicado para o leigo, para o empresário pequeno, principalmente o pequeno, né? Entender, Nossa, verdade. O que ele pode fazer, como ele divide férias. Exato, né? Como é que vai dividir as férias? Como é que vai ser? Ixi. Nossa, já me perguntaram... Assim, deixa pro doutor Cássio resolver. Já te perguntaram o quê? Assim, eu dividi várias vezes. Você fez certo? Não, você não fez certo. Mas você deu os 30 dias? Dei. Você pagou? Pagou. Menos mal. Menos mal. Então não fez do clássico, mas pagou tudo. Doutor Cássio, super obrigado aqui pela sua participação no nosso jornal aqui. Portas abertas aqui da nossa rádio, da TV aqui da casa. Volte sempre. Ok, obrigado. Quando precisar, pode ligar, viu? Obrigado. Bom dia para você, Cássio. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Bom, mais de 15 mil detentos do estado de São Paulo estão prestando o Enem, que é esse exame que começou ontem e termina hoje, para presos que estejam em regime semiaberto. Baita notícia bem legal, né? Isso já é uma coisa que vem acontecendo, tá? Não é novidade, não. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o número de inscritos em 2019 para o Enem, PPL, teve aumento de 17,5% em relação ao ano passado, tá? Pois é, em todo o país, 46.163 pessoas cumprindo penas ou as chamadas medidas socioeducativas estão inscritas para as provas, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Bom, segundo essa prova específica do Enem, conhecida aí como PPL, ela aborda o mesmo conteúdo do exame aplicado em novembro. Só que as questões são diferentes para não ter resposta já definida, senão não dá, né, gente? O Enem regular ocorreu nos dias 3 e 10 de novembro, mês passado. O detento em regime semiaberto, que é aprovado no ensino superior, com a prova do Enem, pode sim cursar a faculdade enquanto ele cumpre a pena. Isso é muito bom, né? Desde que monitorado, claro, né? Por uma tornozeleira eletrônica, no caso. Fazer o quê? Falar aqui de comissão, aqui da Assembleia, mesmo sem quórum, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ouviu informalmente. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é isso. O que é? Não, eu estou falando da questão de se ouvir informal. É que precisa ter um número de deputados, né, membros da comissão para poder
né, valer, Acontecer. valer regimental, essa, ser regimental, exatamente. E aí, não teve? Como é que faz? Não teve e a comissão ouviu informalmente a secretária estadual de Desenvolvimento Social, que é a Célia Parnes, né? Na ocasião, a chefe da pasta ela veio prestar contas sobre os programas e planejamento para o próximo ano. Lembrando que essa é sempre uma decisão do presidente da comissão. É ele quem decide continuar com a reunião da comissão. Até porque é de bom tom, né? É educado, né? Não vai valer regimentalmente, né? Mas ela veio para prestar contas. Mas vale como informação, né, vale da tudo. pasta dela. Vale tudo. O que fala é super importante. Acaba, como não teve o quórum, que é o número suficiente de parlamentares. Ela não é uma reunião formal, né? Formalizada, né? Bom, membros efetivos da comissão não deu quórum, então ela foi ouvida informalmente. Tá, né? Entre as metas aí da instituição está a ampliação da rede Bom Prato no estado. A iniciativa aí oferece alimentação a preços acessíveis. Vamos ouvir? O programa Bom Prato é um programa que já está fazendo 20 anos. Hoje nós temos 57 restaurantes pelo estado inteiro e servimos 100 mil refeições por dia. Ao longo da história toda do programa, é como se cada brasileiro já tivesse comido uma vez no Bom Prato. Ele permanece desde a sua implantação com refeições a R$1, são refeições bastante completas, bastante nutritivas, com 1.200 calorias os almoços e os jantares, e os cafés da manhã são 50 centavos apenas de custo. É um programa que é muito amado pela população, não só pela questão da segurança nutricional e alimentar, mas também por toda a questão de reforço na energia para buscar alternativas, um novo emprego para um idoso que muitas vezes não consegue organizar a sua refeição sozinho, tem a dificuldade. Então, é um programa bastante sólido, e de muito futuro, de muito passado e de muito futuro. Posso falar um pouquinho sobre o Bom Prato? Você já foi num restaurante Bom Prato, Sérgio? Não. Não foi, né? Então, eu já fui, tá? Eu já fui fazer uma reportagem na época aqui pra casa. Bom Prato é que custa aí R$1, né, cara? É muito legal isso. O que eu quero falar? Gente, e você come bem, né, cara? A excelência... É legal, é bem servido, a comida diz que é boa mesmo. Hoje são 57 mil unidades e já serviram até hoje, são 14 anos de Bom Prato, tá? Não é recente, não. São 14 anos de Bom Prato, já serviram aí milhões de refeições. Eu só quero contar a experiência que eu tive lá dentro. Ao contrário do que a gente imagina, que são pessoas em condições de moradias de rua, mendigos, pessoas assim. Não, são pessoas que estão desempregadas, tá, Sérgio? Que na maioria das vezes vão procurar emprego, mal tem dinheiro para a passagem do ônibus, para o transporte público, mas tem ali R$1 que consegue fazer o prato. E aí eu vou te dizer o que eu encontro quando eu chego lá numa unidade do Bom Prato. A excelência da limpeza, a excelência... Gente, o cheiro dobra quarteirão. E aí eu vou falar o que eu comi no dia que eu fui lá, tá? Primeiro, o estoque impecável, tudo bonito, limpo, armazenado, refrigerado, tudo incrivelmente bem cuidado, higienicamente bem cuidado. Tem uma nutricionista lá. Tem os profissionais, um chefe de cozinha que define cardápio, tudo sempre, cada unidade tem o seu, tá? E aí eles têm dois tipos de opções de bandeja. Uma bandeja de uma cor e uma bandeja de outra cor. Tem uma bandeja, sei lá, uma é laranja e a outra é vermelha. A laranja é para quem come pouco. E a comida é balanceada, tá? 1.200 calorias. Então, além de você comer bem, você não engorda. Você não engorda. Olha a preocupação que a galera tem. E a outra bandeja é para quem gosta de comer um pouquinho mais. No dia do meu prato, Sérgio, é que era uma comemoração que estava chegando pro Dia dos Pais, que eles fazem essas datas comemorativas, tá? Bom Prato não fecha, tá? É de noite, 7 dias por semana aí. Não. Sabe o que era? Era um arrozinho, tinha a opção do arroz integral, com uma seleta de legumes salteado na manteiga, com pimenta e salzinho ali temperado. E aí era bife à parmegiana. E poderia ser frango ou carne, era a opção. E aí na outra bandeja era uma opção mais suculenta. Vinha já com macarrãozinho à bolonhesa, vinha com mais carnes. Para quem, enfim, gosta de comer um pouco mais. Sérgio, não deve nada a ninguém os pratos do Bom Prato. E volto a dizer, tudo a R$1. Essa foi uma ideia genial que o governo do estado teve de fazer parcerias aí junto com empresas para tentar baixar o preço da comida e dar comida para toda a população aqui que precisa. Eu recomendo Bom Prato, tá, então gente? A R$1. Já me deu até fome aqui, ó, que tá falando disso aí. Eu também. Também, deu até fome. Tá na hora agora do almoço já não, né? Tá na hora de dar tchau, né? Tá na hora de encerrar o nosso jornal aqui da Rádio Alesp. A sonoplastia aqui do Josiel Cândido e o Roberto Dias. Batata, coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. A diretora da TV aqui, a diretora executiva, que é a Lilian Busato.
Também é feito aqui esse programa, a rádio da Rede Alesp, diretor de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, Matheus Granato. A coordenação do Jornal da Rede Alesp, a Mônica José, que está aqui na frente, na minha frente. Moniquita, Web Imagens é Giba, mas hoje é a Carol, que ela deve estar dando um tchau lá do suíte. A produção aqui da italiana, Andrea Riccio. Chiquérrimo, ainda chego nesse sobrenome, viu? Apresentação? Sérgio Everton. E eu, Silvia Garcia. Gente, bom dia, boa quarta-feira a todos e até nosso próximo encontro. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.